Oi, sejam bem-vindos ao segundo devlog do Hackett Boy. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o visual do jogo. Vamos falar sobre o visual pixel art que a gente escolheu, sobre como a gente chegou no visual do personagem, dos inimigos e do cenário. Como vocês sabem, o Hackett Boy é um jogo tipo arcade, bem baseado nos jogos dos anos 80 e 90. E nessa época os jogos tinham uma limitação visual bem grande. Isso fez com que os artistas da época tivessem que se virar e acabaram criando o estilo visual que hoje a gente conhece como pixel art. Hoje em dia ele é um estilo muito popular, apesar de não ser mais feito pelas limitações, e sim por opção. No nosso caso, a gente escolheu como um estilo visual e a gente não tinha essas limitações, então a gente pôde usar mais cores do que eles podiam usar na época, e a gente pode fazer coisas que não dava para fazer. E como uma das nossas referências principais assim, no estilo visual todo, a gente pegou os jogos que eram chamados de Kill 'em Up, que é uma mistura de shoot 'em up com cute, porque eram jogos de nave, de tiro, mas com um visual completamente bonitinho, que os inimigos eram bonitinhos, eram pinguinzinhos, eram coisas fofinhas, e os cenários eram bem nonsense. E vocês podem ver que o nosso jogo segue muito isso. E é um estilo bem divertido de trabalhar e que dá muita liberdade para tudo que a gente pode fazer no jogo. O nosso jogo, apesar de ser um shoot 'em up, você não controla uma nave, como a maioria dos jogos. Isso se deve muito pelo fato de que ele não é completamente um shoot 'em up, né? Ele é uma mistura com Block Breaker. Então a gente quis fazer uma pegada assim um pouco diferente. A gente escolheu fazer com um menino, né? Um menino astronauta, cosmonauta, assim. A gente quis fazer um personagem que fosse simples, mas com características icônicas. Por isso que ele tem o cachecol, né? Ele tem uma arma inusitada, que é o raquete. Ele tem uma forma assim muito simples e reconhecível. A gente pegou assim algumas referências, sei lá, bem antigas, assim, tipo Astro Boy foi uma, Space Harrier, que era um jogo de fliperama antigo da Sega, também foi outra, que o personagem tinha uma roupa assim bem simples e tal. E a gente foi pensando nessa simplicidade, fazendo esboços, e depois teve que traduzir isso para o pixel art, né? Teve que dar um jeito para que todos essas coisas icônicas do personagem ainda existissem num spritezinho desse tamanho. Sobre os inimigos, a gente sempre pensou que qualquer coisa no jogo poderia ser um inimigo, desde animais a objetos inanimados, ou uma mistura deles, assim. E isso acabou sendo o que mais puxou o aspecto nonsense no nosso jogo. Isso fez com que, sei lá, para os jogadores o Hackett Boy acabasse parecendo quase que uma viagem psicodélica. Mas mesmo assim, mesmo com essa mistura toda, a gente sempre tenta manter os inimigos com uma coesão estética. Todos eles são bem fofinhos e têm as bochechas rosadas e cores bem vivas e brilhantes, o que acaba deixando o jogo com um aspecto assim bem amigável e carismático. No nosso jogo, a história é contada pelo cenário. Quando a gente criou o cenário do Hackett Boy, a gente colocou alguns elementos que ambientassem o jogador sobre o mundo, e alguns elementos que causassem a curiosidade do jogador e que também causassem uma certa estranheza. Então a gente fez um cenário meio desolado, meio pós-apocalíptico, que fosse trazer isso, fosse trazer uma curiosidade do jogador sobre o que está acontecendo naquele mundo, até fazendo um contraste muito grande assim, com os inimigos, que são bonitinhos, e a música, que é animadora. Uma das referências de algo que usa esse tipo de abordagem é o Adventure Time, que ele tem aquele visual bem bonitinho assim, mas que fala sobre um mundo que já passou por uma devastação absurda. E o cenário não funciona só para ambientação, mas também para mostrar a progressão, e não só a progressão espacial, mas também a progressão temporal. Nesse cenário, por exemplo, a gente tem as nuvens passando em diferentes camadas e também vários
elementos diferentes, passando em velocidades que dão essa ideia de profundidade. E passando a ideia de progressão temporal, a gente tem a transição de dia e noite. Assim, o jogo começa de dia e conforme você vai passando, ele vai entardecendo e vão aparecendo as estrelas. E essa ideia de progressão é o que a gente quer passar em todas as fases do jogo, para que as fases fiquem sempre se modificando de uma forma bem dinâmica e interessante para o jogador. E assim a gente conclui o devlog dessa semana. Se você gostou até agora, então curte a gente no Facebook, segue a gente no Twitter, se inscreve no nosso canal clicando aqui, ou se você quiser fazer parte disso por um preço mais barato que uma pizza, clica aqui para ver a nossa campanha do Indiegogo. A gente tem várias recompensas lá, você pode ganhar pôster, camiseta, você pode ganhar uma máquina de fliperama com o jogo, ou até mesmo pode virar um chefão, pode ser eternizado no nosso jogo como um chefão do jogo. E se você quiser ver o vídeo que a gente fez para a nossa campanha, é só clicar na minha cara. Clique, 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 clique.